Olá, turma do canal. Hoje a gente vai estar fazendo aqui mais um vídeo sobre um tema importante relacionado às finanças do futebol brasileiro, que é justamente as negociações do direito de mídia pela LFU, Liga Forte União, comparando com o que já foi negociado com a Libra e qual é o impacto dessas negociações para o futuro do futebol brasileiro. Antes de a gente começar a seguir com esse conteúdo, peço sua ajuda para que se inscreva no canal, ajudando no crescimento do canal e a manter para que possamos fazer mais vídeos como esse e conteúdos de maior relevância. E também deixe o like para que o YouTube entenda esse vídeo como relevante e possa entregar um número maior de pessoas. Compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas para que a gente possa gerar um debate saudável sobre um tema tão importante como é a vida financeira e as negociações envolvidas com os nossos clubes. Bom, para começo de conversa, eu digo que esse é um assunto relevante para cada clube no futebol brasileiro e não apenas para o Flamengo, clube ao qual eu torço. E isso por quê? Porque de 35% a 70% das receitas de cada clube são representadas justamente pelos direitos de transmissão ou direitos de mídia. Exatamente isso. A maior parte do orçamento de cada clube é justamente representado pelos direitos de transmissão, os direitos de mídia. Alguns clubes dependem menos, outros mais, mas ainda assim uma fatia muito relevante. E nesse cenário, nós temos dois grupos econômicos, dois blocos econômicos muito importantes, que é a LFU, Liga Forte União, ali representado pelos clubes de maior destaque como Atlético Paranaense, Fluminense, Botafogo, Cruzeiro, Vasco, Internacional, e do outro lado a Libra, representada pelos clubes de São Paulo, com exceção do Corinthians, que está na LFU, mas é um caso à parte, Flamengo, Bahia, Grêmio, Atlético Mineiro. E a Libra já fechou um acordo com a Globo e a LFU está negociando agora justamente esses acordos relacionados aos seus direitos de mídias, com TV aberta, streaming, YouTube, enfim. E o que isso vai impactar para o futuro do futebol brasileiro? Justamente por ser uma linha de receita tão importante, uma diferença ou uma negociação errada por um desses grupos vai definir e determinar quais clubes serão os protagonistas do futebol brasileiro nos próximos anos, quais clubes serão coadjuvantes, quais clubes daqueles emergentes conseguirão consolidar e ter realmente ser um protagonista no futebol brasileiro para os próximos anos. Então tudo isso vai ser definido, determinado pelas negociações que estão sendo feitas hoje. É justamente sobre isso que a gente vai falar. A gente vai trazer informações aqui, técnicas baseadas em tudo aquilo que foi discutido, está sendo noticiado na mídia, para evitar viés clubista, até porque muitos conteúdos estão sendo distribuídos até por jornalistas conceituados com viés clubista ou trazendo um contexto que melhor convém à sua narrativa. E a gente quer justamente separar isso, colocar os números, quais são, e discutir com base nesses números, em cima desses números, e aí, óbvio, eu vou dar minha opinião, mas cada um vai poder, com base nisso, tirar a sua própria conclusão, e essa é a ideia de gerar um debate saudável. Então, para começo de conversa, eu vou colocar aqui um chart muito importante, que é a respeito dos valores negociados para esses dois grupos. E a gente começa justamente com a Libra. E quando a gente fala aqui da Libra, o valor total de contrato fechado com a Globo é de 1,1 bi ano. Ou seja, a Globo vai pagar 1,1 bilhão de reais para 9 clubes da primeira divisão relacionados à Libra. E se a gente fizer uma continha simples de pegar esse 1,1 bilhão e dividir por 9, a gente vai ter um valor nominal ali de 122 milhões de reais por cada clube. É importante destacar que não é dessa maneira que os valores vão ser distribuídos. Isso aqui é só para a gente fazer uma conta e ter uma referência de comparação com a Liga Forte União. Por que eu digo isso? Porque os valores vão ser rateados na seguinte proporção: uma parte igual, a outra parte por exposição e outra parte por desempenho esportivo. Então, obviamente, clubes como Flamengo, Palmeiras, tendem a ter um valor maior do que outros clubes, pela sua exposição, pela sua audiência e também pelo seu desempenho esportivo, se a gente for levar em consideração os últimos anos. Agora, o contrato é de 5 anos e envolve TV aberta fechada, que é o Sport TV,
e o pay-per-view, né? Que é o programa ali é o programa de você comprar o pacote e assistir o jogo mesmo quando não passa na TV aberta ou fechada. E esse pacote é o da Globo, que fechou com a Libra. Quando a gente vai ali para a Liga Forte União, a gente vê que o valor total de contrato que está sendo noticiado hoje pela mídia, pela imprensa, são de 750 milhões ano. E aí você já vê uma redução de 32% em comparação ao que foi fechado com a Libra, ou seja, uma diferença relevante. E mais ainda, enquanto na Libra são 9 clubes, na Liga Forte União são 12 clubes, o que vai dar metade do valor nominal para cada clube. Ou seja, enquanto um vai ganhar 122, o outro vai ganhar 62 milhões nominalmente para cada clube. E ainda tem um destaque, o Corinthians entrou nessa. Só que o Corinthians entrou com várias regalias que a Liga Forte União não queria dar para nenhum clube. Esse foi o motivo maior da dissidência com a Libra, porque queriam que fosse fechado valores iguais. E aí, quando o Corinthians sai justamente, entra no grupo da Liga Forte União, ele vai ter o valor mínimo, ou seja, no mínimo ele vai tirar 200 milhões desses 750 que vai estar prometido aqui nesse conjunto de contratos combinados pela Liga Forte União. Ou seja, vai sobrar 550 milhões para ser dividido para os outros clubes, um valor nominal ainda menor. Né? Contrato de 3 anos para TV aberta, streaming e YouTube. Aí você pode falar, Diogo, ainda falta fechar o pacote de TV fechada, o que aumentaria esse valor da Liga Forte União, LFU, de fato. Mas a gente tem que também observar o cenário que existe aí uma restrição nesse mercado, é um mercado restrito. As TVs fechadas, canais esportivos que nós temos no Brasil são poucos, é ESPN, Sport TV, talvez a TNT, que não tem um canal de esporte, mas enfim, tem aí as mídias e tudo mais, pode ser que ela apresente algum canal, mas ainda assim não deve fechar um valor acima de 100 milhões de reais, considerando que se a Record está pagando esses 650 milhões, 210 é o que tem sido noticiado, e tem um alcance muito maior como TV aberta, um canal de TV fechada não vai pagar nem próximo disso. Então vamos lançar ali no melhor dos cenários 150 milhões que consigam fechar. Estamos falando ainda de 900 milhões versus a 1,1 bi, ou seja, ainda uma distância relevante. E o que isso pode acarretar para o futuro do futebol brasileiro? É simples, como eu disse no início, esses valores determinam justamente o poder de competitividade de cada clube, porque é uma linha importante de receita, então afeta diretamente a capacidade de investimento de cada clube. E se você notar, com exceção do Corinthians, que se vê protegido no contrato com mínimo garantido, os outros clubes da Liga Forte União já têm uma capacidade de investimento diferente, menor do que os clubes da Libra, onde estão os clubes mais populares do país, Palmeiras, São Paulo e Flamengo. E esses clubes, naturalmente, já têm uma capacidade de arrecadação muito maior do que os clubes que estão hoje na Liga Forte União. E com essa diferença que está sendo tratada agora, isso são números, são números frios que estão sendo colocados e noticiados pela mídia, com essa diferença se abre ainda, se cria um abismo muito maior entre os clubes da Liga, que já são os clubes dominantes do futebol brasileiro hoje, em termos de arrecadação, em termos de capacidade de investimento, e vai se abrir um abismo muito maior para os próximos anos. Ou seja, os clubes que já são fortes hoje, como o Flamengo, tendem a ficar muito mais fortes em comparação com os clubes que estão na Liga Forte União. Se a gente trouxer para um cenário regional do Rio de Janeiro, por exemplo, o Flamengo já tem uma capacidade praticamente mais do que o dobro comparado a seus rivais, vai aumentar ainda mais essa diferença, porque vai ter um contrato muito mais vantajoso para os próximos anos relacionado a direitos de mídia, ou seja, vai se abrir um abismo muito maior do Flamengo para seus rivais do Rio de Janeiro e do Flamengo para o futebol brasileiro no contexto geral. Ainda se agrava o fato das negociações da Libra terem prometido 20% para um grupo de investimento, ou seja, de tudo que eles vão receber, vão abater 20%, seria, agora estou discutindo 10%, porque não receberam todo o valor prometido pelo fundo de investimento, mas ainda assim, 10% é muito. Você vê, desses valores todos que estão sendo discutidos, que já são valores menores em relação ao que está sendo negociado com a Libra, o que foi fechado com a Libra,
além de ser menor, ainda vai descontar 10%, ou seja, naquela linha de receita que é a mais importante para os clubes, vai se abrir uma diferença muito grande da LFU para a Libra. E clubes que já são fortes hoje, como o Flamengo, vai abrir muito mais, a margem vai ser muito maior. E isso vai comprometer esses clubes que hoje se dizem grandes, como Fluminense, Vasco, Botafogo, talvez, Cruzeiro, eles vão tender a perder mais protagonismo e se tornar cada vez mais coadjuvante. Aí você pode questionar, Diogo, mas a questão das SAFs, elas vão aí balizar a situação, compensar até um determinado momento. As SAFs estão investindo muito hoje porque estão querendo reestruturar aqueles clubes que compraram. Mas o dinheiro não é infinito. Até quando os investidores vão colocar dinheiro sem ter o retorno? Isso aí tem prazo de validade, pode ter certeza. O importante mesmo é saber se esses clubes conseguem gerar receitas por eles mesmos para se manter competitivo no futebol brasileiro hoje. E o que está demonstrando esse contrato de direitos de transmissão numa linha tão importante de receitas é que esses clubes não vão se manter no mesmo nível de competição em comparação aos clubes da Libra. E aí vale ressaltar que quando começou essa dissidência da Libra e Liga Forte União, era justamente porque a Liga Forte ela não concordava em ter privilégios para os clubes mais populares, né? Porque ela queria direitos iguais nesse sentido, por isso houve a dissidência. E quando ela se viu numa situação sensível de negociação, que não estava conseguindo fechar acordo minimamente comparável ao que foi fechado na Libra, quando ela se deu conta do fracasso que estava sendo a sua estratégia, ela resolveu abrir mão dos seus conceitos e chamar o Corinthians, que ainda não havia fechado com a Globo, e abriu todas as regalias que antes ela havia negado, ela abriu todas as regalias para o Corinthians. Como eu falei, o Corinthians, desses 750 milhões, tem um mínimo garantido de 200. Ou seja, a Liga Forte União, ela deixou de mão todos aqueles princípios que havia formado e gerado a dissidência e viu-se num fracasso e teve que abrir mão de tudo, porque se talvez não tivesse o Corinthians, nem esses 750 milhões ela ia conseguir fechar. Ou seja, uma estratégia totalmente equivocada. Tanto é equivocada e tanto eles assinaram essa confissão de fracasso, que eles fecharam um acordo só por 3 anos, né? Dando uma margem já para ver uma aproximação com a Libra numa próxima rodada de negociação. E, obviamente, isso acontecendo, a Libra vai ter muito mais força de negociação para impor suas condições agora frente à Liga Forte União, que perdeu, na minha opinião, duplamente. E, se mantiver esse cenário para os próximos anos, se gera um abismo muito maior entre esses dois grupos econômicos, determinando quem vão ser os times protagonistas e quem vão ser os times coadjuvantes. Isso é muito importante discutir agora, porque vai refletir para os próximos anos. A gente deve ver refletir esse cenário nos próximos anos. Mas eu quero saber a sua opinião, então deixe aqui seus comentários, se você concorda, se você não concorda, comente aqui. Claro, é muito importante, eu sei que tem opiniões contrárias, mas é muito importante a gente ter uma discussão honesta a respeito. Então comente aqui, como eu já havia dito, deixe o like, compartilhe esse vídeo com seus amigos para a gente gerar um debate saudável, compartilhe esse vídeo com seus amigos, amigas, com todos que têm interesse pelo assunto e até a próxima.